Fala galera, beleza? Aqui é Robson Monteiro na voz. Hoje eu vou aplicar uma técnica aqui para fazer um mid fade navalhado, tá? Lembrando que existe 4 fades, tá? Taper fade no pezinho, low fade um dedo aqui acima da orelha, mid fade, que é o que eu vou fazer hoje, 2 dedos acima da orelha, e o high fade, que é 3 dedos acima da orelha, tá? O que eu vou fazer hoje é o mid navalhado. Bom, para começar a fazer esse corte, é legal a gente pelo menos umedecer um pouco esse cabelo em cima, só para dar uma modelada nele, para não ficar atrapalhando, né? Na parte que a gente for usar a máquina, isso é muito importante. Primeira coisa que eu gosto de estar fazendo, tá? É uma marcação na zero baixa. A marcação que eu gosto de estar fazendo, 2 dedos acima da orelha na zero baixa, tá? Então, ó, zero alta, a gente vem na zero baixa com a alavanca totalmente para cima. Vem aqui, ó, sempre em movimento em C-motion, tá? Que é esse movimento, então, como se fosse uma pá, tá? Eu costumo dizer que essa é a parte mais difícil do corte, porque essa marcação que vai definir quando o nosso fade vai estar retinho, um fade limpo, sem um lado estar maior que o outro, tá? Eu gosto de estar fazendo mais ou menos um dedo de marcação na zero baixa, e eu vou explicar o porquê. Então a gente vem fazendo primeiro um lado, a gente vem aqui, ó, até o centro, tá? Depois a gente vem fazendo o outro lado. Importante, depois que você fizer isso, juntar as duas pontas, você confere pelo espelho se os dois lados estão iguais, tá? Ou seja, se eles estão do mesmo tamanho, na mesma altura. Por quê? Para quando o cliente olhar no espelho, tirar uma foto, não ter aquela diferença de cor, ficar um lado mais escuro que o outro, por conta dessa diferença de altura. Então você sempre confere. Uma dica que eu dou, tá? Que eu usei no começo, coloca o dedinho sempre na uma ponta e o dedinho na outra ponta que você começou a fazer a marcação. Que aí você olhando para o espelho, você vai ter a noção se um lado está um pouco maior que o outro. Feita essa marcação na zero baixa, eu gosto de usar uma técnica para preparar esse cabelo para estar recebendo a navalha. Por quê? Porque se eu vier com a navalha direto na marcação da zero baixa, eu vou criar uma marcação, tá? E essa marcação geralmente é difícil de tirar, muitas pessoas têm essa dificuldade. Então a técnica que eu uso, que eu passo para os meus colegas, é uma técnica que, assim, ao decorrer do tempo que a gente foi se aperfeiçoando, vendo muitos workshops, foi uma técnica que eu apliquei para mim, tá? E eu estou repassando para vocês. Você vem com a maquininha de acabamento, pode ser qualquer... Eu estou usando a Detailer, tá? Não sou patrocinado nada, mas eu estou usando a Detailer da UOL. E eu gosto dessa maquininha porque ela é bem precisa, tá? Então você usa ela desse jeito aqui, ó, encostando, não assim, tá? Encostando aqui, sem forçar na cabeça do cliente, tá? Aí você vem, ó, fazendo uma leve raspada do meio da marcação que você fez para baixo, tá? Sem apertar, sem forçar, por quê? Como tá nesse formato a maquininha, a lâmina aqui geralmente, porque o que corta é o que tá embaixo, tá? É a lâmina que tá embaixo. O que tá em cima é a proteção da lâmina. Então se você forçar muito nessa posição, você acaba agredindo a pele do cliente, cortando muitas vezes, tá? Você vai fazer uma leve marcação da máquina de acabamento para zero baixa. Não sei se dá para ver aí, Jeff. Você vê uma leve marcação. Com a própria maquininha nessa posição, usando o bico dela, você consegue tirar essa marcação, tá? Falando assim, fazendo assim, parece ser uma coisa complicada, mas não. É uma coisa bem simples e rápida. Porque automaticamente que você está raspando aqui, ó, você já volta tirando a marcação. Ou também você pode bater aqui, ó, e tirando e dar o mesmo efeito, tá? E assim você vai fazer no decorrer da cabeça inteira. Agora com a zero, totalmente alavanca baixa, tá? Ou seja, a zero alta, eu venho fazendo mais uma marcação de um dedo, tá? Sempre o movimento C-motion, tá?
Aí a gente vai ter uma marcação agora da 0 alta, tá? Para 0 baixa. Como que a gente vai tirar essa marcação? Variando a alavanca da máquina. Então no caso aqui eu vou colocar a alavanca no meio para dar um 0 para ficar no meio. Tá? E vem sempre só em cima da marca. Você não pode subir, por quê? Porque você vai subir a marcação. Então você vem só em cima da marca com a pontinha da máquina, tá vendo? Você já consegue tirar essa marcação. Sempre limpando a área, importante porque sempre ficam os pelinhos atrapalhando e te dando a sensação de que tem cabelo naquela área. Mas pelo contrário, é onde está a sujeirinha que aí às vezes você acaba fazendo um buraco. Mas pode diminuir um pouquinho mais, não está totalmente baixa nem no meio, tá? Tá intercalado ali. Feito isso, ó, você já está começando a ver um leve sombreado, tá? Ou seja, a gente está com a maquininha de acabamento 0 baixa, 0 um pouquinho alta e 0 totalmente alta, tá? Aí vai muito de conversa com o cliente, tá? O meu modelo aqui, que ele já é um cliente da barbearia, ele gosta de deixar no máximo aqui na 1,5, tá? Então, se tem cliente que deixa na 2, tem cliente que deixa na 1, o meu gosta de deixar na 1,5. Então a gente vem limpando toda essa área que restou na 1,5, tá? 1,5 totalmente baixa, tá? Limpei toda a área na 1,5 no baixo, tá? Eu venho com pente 1, tá? Totalmente no alto, dando uma leve reduzida nele, tá? Não é necessariamente no meio, tá? Então coloca ele no alto dando uma leve reduzida, tá bom? Nesse caso, com a 1, eu tô dando uma polida, tá? Justamente para quando eu colocar o pente especial meio, eu não fazer uma marcação subindo. Então eu tô dando uma polida nessa 1,5 que eu passei, para estar recebendo esse pente menor, tá? Eu dou mais uma baixada, deixando a alavanca no meio, só trabalhando um pouco acima da marca que eu tinha deixado. Vocês podem reparar que existe uma leve claridade nessa área, tá? Sem fazer uma marcação, existe uma leve claridade. Por quê? É a hora que eu vou começar a tirar essa marcação que eu tinha deixado da 0 alto. Então, com pente especial meio, eu venho totalmente no baixo, com a alavanca para cima. Mão leve, tá, galera? Não força muito a mão porque você vai criar uma marcação. Então você vem com a mão leve em cima da marquinha que você deixou. Eu costumo brincar que essa parte aqui é uma parte mágica, porque na hora que a gente tira essa marcação aqui, é onde você vê o fade limpo, tá? Aí aqui você começa a brincar com as variações da máquina. Então você sobe um pouquinho e automaticamente você sobe também a máquina um pouquinho aqui na cabeça. Quanto mais você subir a alavanca, mais você vai subindo a máquina aqui na cabeça do cliente, tá? Para você fazer a junção das tonalidades. Olha como fica um fade limpo, ó. Tá vendo? Fica um fade limpo, bem sombreado, sem nenhuma marcação. E subir totalmente na alta. Aí você vem fazendo um polimento, que eu costumo falar. Sempre mão leve, tá? Nunca forçando na cabeça do cliente, até para não machucar, não incomodar o cliente, que o cliente ele sente muito isso, tá? E legal sempre você conferir no espelho, tá? Porque o espelho ele vai entregar se tem alguma marcação, algum lado que você pode trabalhar melhor ou não, tá? E não se preocupe de voltar o pente, que nem eu tô voltando no pente 1 no alto, para trabalhar um pouquinho ele aqui, ó. Só para tirar alguma partezinha escura que ficou, tá? Nunca se incomode de voltar o pente, isso é importante, para você fazer um fade sempre limpo. Eu costumo dizer que um corte de cabelo é uma arte, tá? Existem diversas técnicas, mas o legal é você sempre
tá absorvendo. Quanto mais técnicas você absorver, melhor para você fazer a sua técnica. Para você não ser igual a ninguém, tá? Ser você mesmo. Olha aqui, ó. Voltei com o pentinho só para dar uma polida, tá? Posso voltar no pente 0 alta, só para dar uma trabalhada aqui um pouquinho mais, tá? Isso aí você costuma dizer que é no olhômetro. Isso aqui você vai tirando suas conclusões. E sempre se baseando no espelho, porque o espelho ele vai ser o cara que vai entregar se tá um fade limpo ou não, tá bom? Feito isso, galera, na máquina a gente vai partir para a navalha, tá? Que é onde vai dar o acabamento nesse sombreado. Importante também, ó, sempre que você for fazer um navalhado, tá? Colocar luva por 2 motivos: higiene e segurança. Não só para o seu cliente, tá? Para você também. Então, como a gente vai trabalhar com navalha, a navalha a gente sabe que é uma ferramenta que corta com muita facilidade. Então, às vezes dá uma pegadinha que é comum, tá? A gente é humano, ninguém nasceu perfeito. Então, às vezes dá uma pegadinha, sai um pouquinho de sangue. Então, uma segurança e uma higiene para ambos, tá bom? Eu gosto de colocar sempre, isso aqui no caso é um papel toalha, eu gosto de colocar sempre aqui, ó. Pra quê? Evitar aquela coisa de você ficar limpando na mão, no braço, né? Então, alguma coisa assim para ficar uma coisa mais higiênica, tá? Eu gosto sempre de estar colocando esse papelzinho, com a ajuda da gola aqui, sempre tá colocando esse papelzinho. Uma dica importante que eu gosto sempre de passar: às vezes o cliente ele tá com essa parte que a gente fala de saia, com essa saia muito alta, tá? Então, às vezes o cliente ele tem uma verruga, às vezes ele tem um machucado, uma espinha. Então, se ele tiver com esse cabelo alto, você não vai ver e o cliente não vai te falar. Então, é importante você vir pelo menos, não a 0 baixa, mas a 0 no meio e tirar o excesso de cabelo que tem aqui. Por quê? Porque aí você já tem uma visibilidade, você já tem uma noção de como está a pele do seu cliente embaixo desse cabelo aqui. Então eu gosto de passar essa dica, que foi uma coisa que eu passei, que o cliente tinha uma verruga aqui, eu passei a navalha, não cortei, não arranquei, mas poderia ter acontecido. Aí agora com o shave, a gente vem, não precisa melecar, não precisa encharcar a cabeça do cliente, é só para auxiliar na retirada do cabelo com a navalha. Eu gosto de usar esse pincelzinho justamente para não ficar pegando no dedo e passando. Como a gente está com luva, não tem o porquê usar esse dedo para estar passando na pele do cliente. Então vem com o pincelzinho aqui, ó, só um pouquinho, só para auxiliar mesmo. Importante também, galera, sempre na frente do cliente você abrir uma lâmina nova, tá? Já fui em um lugar que a galera costuma pegar a lâmina usada e, pô, não fica legal. O cliente já falou pra mim também que isso já aconteceu com eles. Então, é relatos que acontecem dentro da barbearia. Então, sempre na frente do cliente você tá mostrando que você tá abrindo uma lâmina nova para usar nele, que depois dessa lâmina você vai jogar fora. Então, sempre isso é importante, tá? Eu gosto sempre de deixar a lâmina nessa posição aqui dentro do navalhete, um pouquinho só para fora, não muito para fora, porque se por eventualidade você agredir a pele do cliente e dar uma cortada, a lâmina não vai entrar muito na pele do cliente, tá? Então deixar um pouco espaço assim mesmo, só para ser o necessário de você estar conseguindo raspar a pele do cliente. Ó, essa técnica que eu uso é uma técnica que eu observei, estudei bastante, fui absorvendo de grandes aí barbeiros nomeados aí, tá? Ó, você apoiou a lâmina na pele do cliente, deu uma leve raspada e nessa raspada você dá uma leve inclinada. Por quê? Porque você vai estar ajudando na marcação que você fez aqui com a máquina de acabamento, tá? Então, galera, assim, ó, puxou a pele do cliente, raspou e vem. Eu gosto de fazer isso sempre na marcação inteira que eu deixei, tá? Porque aí depois eu já venho direto com a lâmina naquela posição mais em pé e tirando o excesso, ó. Você vê que não tem nenhuma marcação. Ó, a importância do papelzinho, ó. Você vem tirando todo o excesso de cabelo, você vai aplicando. Então você não suja o seu chão, tá? Você ficar pisando. Você não acaba sujando o cliente. Você vem aqui, ó, tirou o excesso, vem e limpa aqui. Com o próprio papelzinho, você vem aqui, ó, dobra e tira o excesso de shave que ficou na orelha do cliente e tal, na cabeça do cliente. E esse é o navalhado, galera.
o mesmo processo que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro, tá? Para o vídeo não ficar muito comprido, para o vídeo não ficar muito demorado, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Aí depois eu venho e mostro pra vocês qual foi o resultado, já com o cabelo finalizado, tudo bonitinho, tá bom? Então galera, esse foi o corte de hoje, um mid fade navalhado, tá? Espero que vocês tenham gostado das técnicas que eu uso. Eu passei o máximo que eu pude aí pra vocês, tá? Esse é o resultado aí, ó. Um mid fade bem sombreado, sem nenhuma marcação, tá bom? Eu finalizei assim com uma leve pigmentação, só pra desenhar mais o pezinho dele, tá? E não se esqueça também, aproveitando, de se inscrever no nosso canal, deixar o like para dar aquela moral pra gente e ative o sininho de notificação, e sempre que a gente estiver mandando vídeos novos aí, vocês vão estar por dentro, tá bom? E a gente vai deixar na descrição o link para acessar as redes sociais aí para dar aquela moral. Forte abraço, tamo junto, valeu! É isso aí, primeiro vídeo do canal com o nosso modelo aqui, que é um boneco, você não pode fazer nada. Tá? E o Jeffão, que é nosso cameraman. Vamos, time! Já tá gravando.